mudando o conteúdo. Exploramos diversas variáveis do processo e do tempo que afetam o bom funcionamento do seu autoconceito. Efetuar mudanças nessas variáveis também resulta em mudanças no conteúdo, naquilo que é representado. Mas nós também podemos mudar diretamente o conteúdo do que é representado. Essa é uma outra maneira de acentuar os dados, pelo aumento da variedade e da pertinência daquilo que vocês decidiram colocar na representação e pela eliminação do conteúdo que não é útil. Novamente, tenho uma lista de verificação para vocês. Lista de verificação 6. Aspectos do conteúdo. Posições perceptivas. Todas as 3 posições perceptivas, self, observador e outro, estão inclusas. Vocês poderiam ver um exemplo de ser bom com alguém do ponto de vista do self, como se estivessem vendo com os próprios olhos. Poderiam observar o mesmo evento da posição de um observador que vê vocês e a outra pessoa, ou poderiam vê-lo pelos olhos dessa outra pessoa, como se fosse ela. Descubram que posições já estão inclusas em seus dados e então experimentem acrescentar ou subtrair exemplos dessas posições. Detalhes específicos versus metafóricos. Os exemplos em seus dados são exemplos específicos, da vida real, como uma foto ou um videotape, ou um tanto metafóricos, simbólicos ou icônicos. Os detalhes são todas as pequenas partes de uma experiência que a tornam intensa e real, todas as coisas que vocês poderiam notar se realmente a estivessem vivenciando. A textura visual e sinestésica das roupas, o som que a roupa faz quando alguém muda a posição do corpo, o som de uma geladeira ao ser ligada, a sensação no braço quando vocês se inclinam sobre a mesa, os pingos de chuva na janela, a maneira como os pelos do braço refletem a luz do sol ou as sombras entre os dedos. Com frequência, há perguntas a respeito do que eu quero dizer com exemplos metafóricos ou simbólicos. Há diferenças importantes entre metáforas, símbolos, ícones, diagramas etc. Contudo, todos eles ocultam o detalhe específico e oferecem uma representação mais simplificada e abstrata, assim, para os nossos propósitos, são equivalentes. Basicamente, a pergunta é: vocês têm quaisquer exemplos além daqueles da vida real e, se tiverem, como são? Vocês poderiam representar a força com a imagem de um cavalo, com o som poderoso do bufar, do relincho de um cavalo, ou sentindo os músculos de um cavalo com as mãos, e todas essas representações seriam específicas e detalhadas. No entanto, vocês poderiam representar a mesma informação visualmente, por meio do esboço simplificado de um cavalo ou de uma estatueta, uma imagem de um cavalo da mitologia ou qualquer outra imagem muito simplificada, metafórica ou icônica. Vocês poderiam fazer o mesmo tipo de simplificação nos sistemas auditivo ou amestésico. Se todos os seus exemplos são da vida real, tentem transformar um deles em algo mais abstrato e metafórico, e então comparem a experiência de ambos. Se vocês têm alguns exemplos metafóricos, escolham-o e transformem-no em um exemplo detalhado da vida real, comparando-o com a metáfora. Outras pessoas. Quando observamos outras pessoas que demonstram qualidades ou habilidades que valorizamos, com frequência utilizamos as suas representações em nossos dados para nos identificarmos com elas e assumirmos as suas qualidades. Esse é um processo muito valioso e fundamental no aprendizado humano, que pode ser visto com muita clareza nas crianças pequenas enquanto elas brincam de vestir-se de adulto, identificando-se com eles para aprender a fazer todas as coisas úteis que precisam aprender enquanto crescem. Contudo, esse processo também precisa ser examinado, porque também podemos aprender coisas inúteis da mesma forma. Se nos identificarmos com todos os comportamentos de uma pessoa, podemos vir a descobrir que assumimos comportamentos dela que não valorizamos. Muitos adultos percebem que estão agindo como os seus pais agiam, embora não gostassem desses comportamentos. Portanto, pode ser muito útil examinar quem mais está em seus exemplos além de vocês próprios, e ter certeza de incluir somente representações de comportamentos que vocês valorizem. Principais contextos. Os contextos que aparecem nos seus exemplos determinarão onde e quando vocês exibem uma qualidade.
A maioria de nós separa muitas atividades em algumas categorias principais, como lar, trabalho, diversão, escola, etc. Se todos os seus exemplos de bondade ocorrem em casa, provavelmente vocês serão bons lá, mas talvez não o sejam no trabalho ou em outros contextos. Assim, pode ser bastante útil examinar os seus exemplos e notar os principais contextos representados neles, refletindo se poderiam querer acrescentar exemplos dessa qualidade em outros contextos omitidos ou mal representados. Outras distorções e tendências do conteúdo. Se vocês compararem uma imagem em tema de si mesmos com uma fotografia na idade adequada, ela será precisa ou estará de algum modo distorcida. Algumas pessoas veem a si mesmas de maneira bastante diferente de como elas realmente são e se comportam. Na culpa, por exemplo, as pessoas muitas vezes veem a si mesmas menores, distorcidas ou mais feias do que são, enfatizando os seus defeitos. Andreas, C. e S. 1989, Capitão. 14. No oposto da culpa, o orgulho, as pessoas em geral veem a si mesmas de maneira idealizada, parecendo muito melhores do que realmente são, eliminando os defeitos. Algumas pessoas se veem muito mais jovens ou mais velhas do que são, mais altas ou mais baixas, mais ou menos capazes, etc. Se vocês encontrarem quaisquer distorções, tentem modificá-las para ver o que podem aprender e decidam o que é melhor para vocês. Exercício 6. 1. Explorando o conteúdo, trios, 15 minutos. Agora quero que vocês examinem os seus exemplos da maneira como acabamos de discutir e experimentem modificá-los. Que posições perceptivas vocês incluíram? Tentem acrescentar ou subtrair exemplos de uma ou mais das três posições e comparem isso ao equilíbrio de terem todas as três posições. Tentem acrescentar ou subtrair detalhes, tomando alguns dos exemplos mais ou menos metafóricos ou realistas. Notem qualquer outra pessoa que esteja inclusa em seus dados e também se alguns dos seus exemplos incluem comportamentos com os quais vocês não desejam se identificar. Observem quais contextos estão totalmente inclusos e quais estão ausentes ou mal representados, e tentem acrescentar ou subtrair exemplos deles. Examinem as imagens de si mesmos para descobrir se existem quaisquer outras distorções e tendências de conteúdo e descubram se alguma distorção é boa para vocês ou se uma imagem mais realista seria melhor. Novamente, quero que comecem com 5 minutos de exploração silenciosa. Então reservem mais 10 minutos para compartilhar experiências e tentar modificar esses aspectos da qualidade que vocês estão explorando. Observem de que maneira qualquer mudança afeta a sensação de estabilidade e durabilidade do seu autoconceito e também pensem em como os elementos que vocês estão experimentando provavelmente influenciarão a receptividade da sua qualidade ao feedback contínuo. Posições perceptivas. Vamos discutir o que vocês descobriram ao verificar seus exemplos para a posição perceptiva. Presumo que a maioria tenha pelo menos alguns exemplos da posição do self, pois essa é a mais básica. Quantos de vocês também incluíram alguns exemplos da posição do observador? Cerca de metade. Para aqueles que ainda não tinham incluído a posição do observador, qual foi o efeito de acrescentar exemplos dessa posição? Fran. Quando acrescentei a posição do observador, vi um aspecto totalmente diferente da qualidade. E quando você viu esse aspecto diferente, quais foram os efeitos? Fran. Foram 2 efeitos. Um deles foi que a qualidade parecia mais sólida, porque eu também podia me ver por essa outra perspectiva. O outro foi que pude compreender melhor algumas coisas que me deixavam confusa em relação às respostas de outras pessoas, e pude ver o que preciso fazer para melhorar a situação. Portanto, acrescentar a posição do observador ajudou imediatamente a compreender algo que não estava claro e também a perceber como poderia ser melhorado. Fran. Mas as pessoas não gostam que se assuma a posição do observador enquanto estamos interagindo com elas porque ficamos distantes, como cientistas não envolvidos. Bem, isso em geral é verdade, mas sempre há exceções.
Se você estivesse conversando com um cientista não envolvido, provavelmente essa seria uma combinação perfeita, com a qual ele ficaria totalmente à vontade. Lembre que o nosso objetivo ao acrescentar a posição do observador é fortalecer a qualidade. Mesmo quando você não deseja assumir essa posição no decorrer da situação, sempre é possível fazer isso depois, para ver o que é possível aprender, como você acabou de fazer. E é possível fazer isso durante uma interação se você reconhecer explicitamente: preciso de 1 minuto para refletir sobre o que estamos discutindo. Vamos fazer uma breve pausa e então começar de novo. Quando tiver mais prática, você poderá assumir rapidamente a posição do observador, mesmo durante a interação, e ninguém perceberá nada além de uma breve pausa. Quando assumi a posição do observador, vi muito mais a respeito daquilo que eu estava fazendo e que estava afetando a situação. Algumas das coisas que eu fazia eram menos úteis do que eu gostaria que fossem, portanto isso me ofereceu informações valiosas sobre o que posso fazer diferente na próxima vez. Eu tive um exemplo bastante questionável. Quando assumi a posição do observador, ele se apresentou de uma maneira nova que o transformou em um exemplo muito mais forte. Com frequência, o simples exame de uma experiência por uma perspectiva diferente como essa irá transformá-la de maneira muito eficaz. Quantos de vocês já tinham exemplos da posição do outro? Cerca de 1/4. E o que aconteceu quando acrescentaram essa perspectiva? Tess, acho curioso que você me faça todas essas perguntas e que para muitas delas eu possa responder sim, sim. Sim, eu posso fazer isso, eu posso ver isso, e então, quando entrei na posição do outro, isso me atingiu totalmente, afastou-me e a lâmpada acendeu. Foi uma revelação para mim. Agora sei o que a outra pessoa sente, algo sobre o qual não tinha nenhuma pista antes. Algumas vezes, a percepção da experiência interna de outra pessoa a respeito de uma situação pode proporcionar informações muito úteis e surpreendentes, e a maioria de nós não faz isso com tanta frequência quanto poderíamos. A capacidade de assumir a posição de outra pessoa é uma das habilidades mais importantes que nos separam dos outros animais e nos tornam seres humanos. Ela é a base necessária para a empatia e a compaixão, e também para a nossa capacidade de aprender uma habilidade física com outra pessoa, apenas observando o que ela faz e colocando-nos em seu lugar. As crianças muito pequenas ainda não conseguem assumir a posição do outro, nem os autistas, embora alguns sejam excepcionalmente bons na posição do observador. Muitos adultos jamais aprenderam a assumir a posição do outro e podem utilizá-la somente de forma limitada em determinados relacionamentos. Os psicopatas parecem não assumir a posição do outro de maneira nenhuma. Não sei se isso acontece por falta de habilidade ou por escolha, mas desconfio que pelo menos alguns deles poderiam aprender a fazer isso. Presumindo que seja agradável tanto receber como oferecer a sua qualidade, então assumir a posição do outro dobra o seu prazer e também mostra se a outra pessoa está sentindo aquilo que você pretendia. Não quero que vocês pensem em que situação isso seria particularmente agradável. Eu estava observando um grupo enquanto eles faziam essa experiência, quando o Joy acrescentou a posição do outro, ficou com o rosto muito vermelho. Ao contrário, todo treinamento militar visa diminuir a probabilidade de assumir a posição do outro com o inimigo, porque é muito mais difícil matar alguém se estivermos conscientes dos seus sentimentos. Em tempos de guerra, o inimigo é sempre retratado como menos que um ser humano, geralmente como uma pessoa estúpida, maldosa, uma caricatura bestial que não merece tratamento humano. Assim, fica muito mais fácil para uma pessoa decente matá-lo. Quando acrescentei a posição do outro, percebi que a outra pessoa não gostava da qualidade que eu tinha. Sua desaprovação tornou-se uma confirmação adicional de que eu tinha a qualidade e a conclusão foi que seria melhor encontrar alguém que realmente apreciasse essa qualidade. Quando acrescentei a posição do outro, descobri que ela enfraquecia a qualidade.
Obtive a informação de que alguns dos meus exemplos não eram realmente exemplos do ponto de vista de outra pessoa. Isso me ofereceu um feedback muito útil, mas enfraqueceu a qualidade. Acho que a longo prazo isso será útil, mas no momento não foi muito bom. Obter um feedback como esse nunca é divertido, mas com certeza é muito melhor do que precisar dar de cara com ele mais tarde. Agora que você notou essa discrepância, como irá utilizar essa informação? Stan. Bem, uma coisa que eu poderia fazer é descobrir que tipo de comportamento essa pessoa consideraria expressivo dessa qualidade e decidir se quero fazer isso. Ou talvez eu pudesse enriquecer a sua compreensão para que ela pudesse ver o que já faço como uma expressão dessa qualidade. Ótimo! Essas são maneiras úteis de utilizar esse feedback e são muito mais úteis do que apenas sentir-se mal por ter cometido um erro. Percebi que todas as minhas imagens eram de alguém reagindo à minha qualidade. Portanto, suas imagens eram os resultados de ter uma qualidade em vez de você tendo a qualidade, certo? Os resultados são ótimos para a motivação e também para o feedback a respeito de como os outros estão reagindo a você. Você também se vê nessas imagens? Jean. Não, apenas as respostas dos outros. Também quero que você veja a si mesma tendo a qualidade. É muito útil incluir as respostas dos outros, mas é essencial incluir a si mesma, para que você tenha uma representação de si mesma com a qualidade. Benny. Quando assumi as posições do outro e do observador, eu não queria apenas colocá-las de volta em meus dados ao acaso, queria que ficassem com a minha própria visão da situação. Assim, coloquei-as em um único holograma que posso girar rapidamente, dependendo da posição que desejo experimentar. Essa é uma ótima maneira de juntá-las e de ter certeza de que todas as posições estão disponíveis de forma rápida e fácil. Tess. Quando experimentei eliminar a posição do self, tudo ficou confuso e sem sentido. Certo. A posição do self é a única na qual você pode realmente viver a própria vida. A posição do observador é muito útil para obter informações adicionais, particularmente a respeito de como você e outra pessoa estão interagindo, e de como o seu comportamento evoca respostas nos outros. Ela também é muito útil durante um período curto para fugir do turbilhão de situações muito difíceis, para solucionar problemas ou quando há dor física. Mas permanecendo nela, você seria apenas um espectador desinteressado e não experimentaria a própria vida de verdade. Anos atrás, uma tira de Zigi dizia: a chave para viver sem frustração e preocupação é evitar envolver-se pessoalmente na própria vida. Isso realmente funciona, mas o preço é bem alto. Os romances existencialistas, como O Estrangeiro, de Camus, oferecem vívidos exemplos disso. A posição do outro é extremamente útil para compreender e sentir a empatia pela experiência de outra pessoa, e é essencial para sentir a compaixão e a compreensão que se baseia na compaixão. Mas se você só tivesse isso, viveria a vida de outra pessoa em vez da própria vida. Essa é a base subjacente àquilo que com frequência é chamado de codependência. Uma pessoa depende tanto das necessidades e dos valores de outra que assume a responsabilidade pela vida dela em vez da própria vida, e as suas necessidades costumam ser ignoradas e esquecidas. Tenho 3 anedotas de que gosto muito exemplificando isso. 1. Como você pode saber se é codependente? 2. Que tipo de seguro um codependente faz? 3. Quantos codependentes são necessários para trocar uma lâmpada? A posição do self sozinha também é limitadora, como podemos ver em crianças muito pequenas e em psicopatas. Um bom relacionamento é aquele no qual a sua posição e a da outra pessoa são respeitadas. Isso é adequado para mim e para você. Para fazer isso é preciso experimentar tanto a sua posição quanto a da outra pessoa. Mesmo quando as necessidades de ambas são respeitadas, elas podem ter critérios muito diferentes para satisfazê-las. Os critérios de uma pessoa para a honestidade poderiam incluir educação e diplomacia, enquanto outra poderia gostar de ser muito franca e direta.
Como a maioria das pessoas presume que os outros gostam das mesmas coisas que elas, com frequência isso causa problemas. Com Mira e eu gostamos de receber carinho, mas de maneiras muito diferentes. Eu gosto que me façam carinho de leve, com as pontas dos dedos, e ela não suporta isso. Ela gosta de um afago mais forte, com a mão inteira, o que para mim é muito irritante. Foi preciso algum tempo para aprendermos a utilizar o tipo de carinho que o outro gosta, em vez daquilo que gostamos para nós mesmos. Assumir periodicamente a posição do outro pode nos alertar para esses tipos de diferenças para que possamos respeitá-las. O ideal é vocês utilizarem a informação das posições do observador e do outro para informar e enriquecer a sua posição do self, que permanece sendo a principal. Para utilizar totalmente cada posição, é importante alinhá-las, para que cada uma fique claramente distinta e não se misture com as outras. O alinhamento das posições perceptivas é um processo muito útil que Konirai desenvolveu, e eu gostaria de dar alguns exemplos de alinhamento para aqueles que ainda não estão familiarizados. A posição do observador deve estar equidistante da posição do self e do outro, para proporcionar um ponto de vista objetivo e imparcial. Se o observador estiver mais próximo da posição do self, provavelmente tenderá a favor dele, e se estiver mais perto da posição do outro, tenderá a seu favor. Todas as posições devem estar na mesma altura. Se qualquer posição estiver acima, é provável que ela se tome superior e crítica, em vez de simplesmente apresentar um ponto de vista diferente com igual valor. E se uma posição estiver abaixo, tenderá a ser mais fraca, inferior, menos importante. Há muitos outros elementos desse tipo de alinhamento, e o resultado do alinhamento total é o esclarecimento de sentimentos confusos e algumas vezes a solução completa de uma situação difícil. Agora, voltando às minhas eternas perguntas, de que maneira acrescentar exemplos de quaisquer posições ausentes afetará a força do autoconceito e como isso afetará a sua receptividade ao feedback? Bem, eles nos dão pontos de vista adicionais, com mais informações, e assim fortalecem o autoconceito, sendo que essas informações adicionais também nos permitem observar as discrepâncias entre o autoconceito e o comportamento. Quanto mais rico for o nosso mundo interior, mais seremos capazes de fazer discriminações no mundo externo. Sim, se o seu autoconceito é preciso, o acréscimo de quaisquer posições ausentes confirmará isso e o tomará mais forte. Se o seu autoconceito é impreciso, o acréscimo de posições ausentes lhe dará valiosas informações adicionais sobre os aspectos das suas ideias sobre si mesmo que precisam de alguma modificação. Detalhe sensorial versus metafórico. Quantos de vocês já tiveram algum exemplo metafórico? Cerca de 20%. Anteriormente discutimos como os detalhes específicos oferecem informações refinadas sobre uma qualidade do autoconceito. O que vocês descobriram ao comparar um exemplo da vida real, como uma foto ou um videotape, com um exemplo mais icônico ou metafórico? Alice: eu tive dificuldade para compreender se um exemplo era simbólico ou icônico. Bem, essas são palavras distintas e existem diferenças importantes entre o seu significado, mas nesse momento não estou preocupado com as diferenças. O importante para o autoconceito é que ambas sejam menos do que, e mais do que, um segmento específico em videotape da experiência da vida real. Um dos exemplos mais simples de que estamos nos movendo na direção da metáfora é eliminar a cor de uma imagem. Ao eliminarmos mais e mais elementos de uma imagem, ela se tomará cada vez mais metafórica ou simbólica. Fran: eu tinha diversas imagens que juntei em uma única imagem. Essa imagem tomou-se o símbolo da qualidade. Quando ela se tomou um símbolo, não havia mais apenas comportamentos. Ela parecia muito mais próxima da minha identidade. Tomou-se muito mais sólida e real para mim. Ok. Portanto, você pegou diversos exemplos, juntou-os e condensou-os em um arquétipo, ou um símbolo, da qualidade. Essa é uma boa maneira de criar um ícone como um resumo para os seus dados. Um ícone encerra muitos eventos semelhantes em uma única representação que ignora todas as diferenças entre os eventos.
Contudo, no geral será muito mais útil se você preservar o máximo possível de dados específicos para ter um cenário realmente rico de experiência detalhada. Fran, eu não vejo isso como um problema porque sei que posso obter os exemplos de volta no momento adequado. Ótimo. Desde que você saiba que tem uma maneira de conseguir de volta os exemplos específicos quando quiser, isso é excelente. Contudo, algumas pessoas têm um ícone maravilhoso ou uma imagem geral, mas não têm os exemplos específicos que lhes mostrem como lidar com essa qualidade. Isso pode ser um problema. Por exemplo, eu tenho diversos conceitos gerais em relação ao mundo físico que aprendi nas aulas de física há muitos anos. Entretanto, quando tentei explicar alguns deles para os nossos filhos, descobri que havia esquecido a maior parte dos detalhes e da matemática que sustenta esses conceitos. Portanto, minha compreensão tem sérias lacunas. Um físico e um adepto da nova era poderiam dizer: tudo é energia, mas a sua experiência interna dessa frase é bastante diferente. Para o adepto da nova era, essa é uma metáfora muito generalizada e vaga, mais ou menos como alguns dos meus conceitos da física. Mas para um físico, essa afirmação possui dados muito detalhados que especificam matematicamente as quantidades exatas de diferentes tipos de energia e os processos e as condições que transformam a matéria em energia, etc. KL. Coloquei um ícone em meus dados, um ícone vivo que representava a persistência, que para mim era um leão. Tinha uma tela grande com muitas experiências detalhadas juntas dentro do ícone. Eu podia entrar no leão e isso realmente fortaleceu toda a experiência, de modo que nada poderia fazê-la cair para aquilo que chamei de uma experiência negativa ou difícil. E o ícone ajudou nisso. Você sabe como ele ajudou? KL. Ele me afastou de qualquer experiência independente e ofereceu-me uma representação rica de todas elas juntas. Assim, foi como entrar na essência de todas essas experiências ao mesmo tempo. Sim. Um ícone oferece uma espécie de resumo dos sentimentos que vocês obtêm de cada uma das experiências que ele representa. Ajuda a generalizar, enfatizando os elementos essenciais de alguma coisa. Um diagrama de física que mostra como funciona uma alavanca é um esboço muito simples que pode ser aplicado à maneira como funciona o antebraço, o macaco de um carro, ou qualquer outra situação que poderíamos descrever como sendo uma alavanca. Os ícones são particularmente úteis para sua representação resumida, que generaliza todos os exemplos nos seus dados, juntando-os em uma poderosa representação. Pelo mesmo motivo, também poderia ser útil ter alguns ícones em seus dados, desde que vocês também tenham exemplos específicos, baseados na realidade. Na Grécia podemos ver muitos caminhões com a palavra metáfora pintada em um dos lados, porque seu significado original é transporte, carregar alguma coisa de um lugar para outro. Uma metáfora carrega significados de um contexto para outro. Em geral, é muito motivador entrar em um ícone, porque ele proporciona a sensação de sermos capazes de carregar essa qualidade para qualquer situação, mesmo uma situação desconhecida. Agora, e se todas as representações em seus dados fossem icônicas? KL. Isso não seria bom. Eu não teria nenhuma realidade porque não teria os dados específicos. A metáfora ou detalhe específico será mais eficaz para sensibilizá-lo ao feedback que mostra se você está ou não expressando bem a sua qualidade. Adam. Se eu tivesse apenas a metáfora, teria somente uma ideia geral para comparar com o que fiz. Mas se eu tiver muitos detalhes específicos em minhas imagens, sou capaz de perceber distinções muito mais sutis em minhas ações e notar discrepâncias menores. Sim, um ícone é uma maneira maravilhosa de juntar todas as coisas, mas não é tão bom como um guia para mostrar o que fazer. Que tom de voz ou postura seriam mais adequados? Que tipo de toque você utilizaria? A que distância você ficaria da pessoa em uma determinada situação? Esse tipo de informação específica é oferecido pelos detalhes. No entanto, uma representação detalhada proporciona apenas uma maneira de manifestar essa qualidade em determinada situação.
As imagens detalhadas e as imagens icônicas são, ambas, muito úteis. Ao compreender os aspectos valiosos de cada uma delas, vocês poderão utilizá-las melhor e evitar suas limitações. Gostaria de lhes mostrar algumas maneiras de combinar um ícone com exemplos específicos detalhados, e que oferecem as vantagens de ambos. Vocês poderiam ter o ícone grande de uma tartaruga representando a qualidade total de tenacidade ou persistência, e toda a superfície do seu casco poderia estar coberta de imagens menores de exemplos detalhados específicos, todos de cor verde escura, a cor do casco. Ou poderiam tomar a imagem da tartaruga transparente, e os exemplos específicos poderiam estar dentro do seu contorno, ou atrás do ícone. Ou o ícone poderia estar no topo de uma pirâmide de exemplos específicos. Esse tipo de ícone unifica e resume, ao mesmo tempo que proporciona um acesso rápido a todos os exemplos específicos representados no mesmo espaço. Vocês podem gostar de brincar com esse tipo de integração. Outras pessoas. O que vocês descobriram quando examinaram os seus dados para ver quem mais está representado além de vocês próprios? Fiquei surpreso ao descobrir quantas representações eu tinha dos meus pais, embora eles não sejam os melhores exemplos da qualidade. Também notei que algumas das imagens datavam da minha infância, portanto acho que preciso passar algum tempo atualizando-as. Algumas vezes me surpreendi fazendo algumas das coisas que os meus pais faziam, embora não goste do que eles faziam, e acho que arrumar essas imagens provavelmente ajudará muito nisso. Sim, muitas pessoas descobrem que estão se comportando como os pais, mesmo quando não gostam disso, simplesmente porque eles estão representados em seus dados. Muitas teorias psicológicas dizem que existe algum motivo oculto para as pessoas fazerem isso, mas acho que isso acontece simplesmente porque as suas imagens são inadequadas. Se tudo que vocês vissem enquanto cresciam fossem pessoas agindo de determinada maneira, todas as suas imagens refletiriam isso, e vocês não saberiam que alguma outra coisa era possível. Em pelo menos parte do tempo, comportar-se de uma maneira de que vocês não gostam acontece simplesmente porque as imagens em seus dados não especificam como vocês querem ser. Modificar as imagens pode ajudar muito. Essa é uma aplicação bastante direta desse aspecto de identificação. Lori, o que realmente me impressionou foi que muitas das pessoas em meus exemplos usavam óculos e eram obesas. Essas não são coisas com as quais eu desejo me identificar, mas de algum modo eu associo óculos e peso a essa qualidade. Portanto, vou continuar buscando modelos dessa qualidade que não usem óculos nem tenham problemas de peso. Há muitos anos eu estava aprendendo Gestalt terapia com Fritz Perls, que fumava muito. Um dia eu estava imaginando liderar um grupo naquela tarde e fiquei surpreso ao notar que havia um cigarro em minha mão. Embora eu nunca tenha gostado de fumar, descobri que estava me identificando com esse aspecto do comportamento de Perls, bem como com suas habilidades terapêuticas. As imagens de outras pessoas podem servir como representações ricas e detalhadas das qualidades que desejamos para nós mesmos. Mas tendemos a nos tomar qualquer coisa que representamos, quer a valorizemos, quer não. Mas algumas vezes é melhor escolher um modelo totalmente diferente que tenha somente a qualidade que nos interessa. Principais contextos. O que vocês descobriram ao examinar os contextos representados em seus exemplos? Todos os meus exemplos eram com a família ou outros relacionamentos pessoais. Quando acrescentei exemplos de contextos mais impessoais, como trabalho ou compras, senti uma mistura de estranheza e alívio, e definitivamente eles pareceram mais sólidos. Eu sempre fui muito diferente em contextos impessoais, e as pessoas sempre comentaram essa diferença. Algumas vezes perguntavam a respeito, mas eu não podia explicar. Agora acho que vou ser muito mais coerente. Os exemplos da minha qualidade estavam divididos em duas faixas diferentes, dependendo do contexto.
Trabalho muito com consultoria e os meus exemplos nesse contexto são filmes sonoros, brilhantes, detalhados, dissociados, nos quais posso entrar no momento que desejar, com todas as modalidades e em todas as 3 posições perceptivas. Mas para os meus relacionamentos com homens, em que tive mais problemas, tinha imagens menores e apenas a posição do observador, portanto minhas emoções estavam distanciadas. Estou apresentando os mesmos tipos de comportamento, mas não estou envolvida. Quando tentei modificar as imagens de estar com homens para torná-las iguais às do contexto no trabalho, isso as tomou completamente diferentes. Tenho certeza de que no futuro não vou ter os problemas que tenho atualmente com os homens. Esse é um grande exemplo de como as suas representações internas do contexto podem orientar o seu comportamento. E também é um ótimo exemplo de como o acréscimo de sistemas representacionais e posições perceptivas pode fazer uma grande diferença. Eu sou um workaholic assumido, e examinar o contexto oferece pelo menos uma explicação para isso. Quase todos os meus exemplos estavam em contextos de trabalho. Havia poucos contextos pessoais ou familiares, que costumo evitar. Meus pais não eram tão legais, assim desenvolvi a maior parte da minha competência em situações profissionais. É como se eu só soubesse quem realmente sou no contexto profissional, sendo que me sinto incapaz e desconfortável em questões familiares. Ao acrescentar mais exemplos da família, senti-me com muito mais recursos nessa área, e está ficando cada vez mais claro que muitas das minhas habilidades profissionais, como planejamento e negociação, podem ser igualmente aplicadas à minha vida familiar. Acho que vai levar algum tempo até eu acrescentar exemplos suficientes para obter um bom equilíbrio. Bem, isso pode não demorar tanto quanto você pensa. A sua percepção de que muitas das suas habilidades no trabalho podem ser diretamente transferidas para situações familiares ajudará muito. Você pode auxiliar esse processo pensando em um contexto de trabalho no qual você já tenha alguma habilidade, como negociação. Colocar-se totalmente nesse contexto, em sua imaginação, ajudará a acessar todas essas habilidades. Então você poderá mudar as pessoas envolvidas e o contexto para uma discussão em família, e fazer todos os tipos de coisa que tem feito na situação de trabalho, descobrindo de que maneira você precisa adaptar seus comportamentos para tomá-los mais adequados a uma discussão familiar. Algumas pessoas vivem vidas limitadas ou especializadas que se concentram apenas em um, ou talvez 2, contexto. Assim, todas as suas qualidades estão limitadas a esses contextos. Então, quando se aventuram fora desses contextos, sentem-se perdidas porque perdem uma parte importante da percepção de quem elas são. Certa vez conheci um jogador de vôlei que colocara toda a sua ênfase no esporte, e a maior parte das suas atividades girava em torno desse jogo. Uma vez ele disse: "A minha vida inteira foi o vôlei." Quando teve de desistir do esporte, foi muito difícil, porque havia poucas coisas na vida, além do vôlei, com as quais se identificava. Muitas vezes esse é um importante fator naquilo que as pessoas chamam de crise da meia-idade ou crise de identidade. Muitas pessoas vivem em um contexto muito limitado, tanto física quanto culturalmente. Quando são forçadas a um outro contexto por causa da seca ou da guerra, ou por conta de problemas financeiros, toda a sua identidade é gravemente submetida à tensão. A maioria de nós sente um pouco disso quando estamos em outro país e não conhecemos o idioma, porque a nossa língua nativa também estabelece um contexto para nossa identidade. Se a identidade de alguém gira ao redor da ingestão de álcool ou drogas, é compreensível que ele não esteja disposto a desistir da droga até construir uma identidade forte e positiva que possa ficar confortável em um contexto sem drogas. A existência de uma base mais ampla de contextos em nossos dados experimentais facilita muito a adaptação a mudanças. Com frequência as pessoas têm comportamentos maravilhosamente cheios de recursos em um contexto, mas não percebem que esses comportamentos também seriam eficazes em outro contexto.
Naturalmente, alguns comportamentos são melhores em contextos profissionais ou na vida pessoal, mas em geral desejamos que as nossas qualidades pessoais sejam consistentes em diversos contextos. Outras distorções e tendências do conteúdo. Quantos descobriram distorções na imagem de si mesmos? Cerca de 1/3. E o que vocês descobriram a respeito do seu impacto quando tentaram ajustá-las para tomá-las mais realistas? Caro, demorei um pouco para notar que habitualmente eu me vejo mais baixo do que sou e um pouco mais tímido do que pareço nas fotografias. Acho que isso teve o efeito de me tomar menos assertivo em muitas situações. Costumo hesitar um pouco em vez de avançar, mesmo em situações em que possua muito conhecimento e experiência. Quando fiz a minha imagem parecer mais alta e um pouco mais forte, pude sentir o meu corpo endireitar e avançar um pouco, tornar-se mais pronto para a ação, e eu gosto disso. Eu sou magro, tenho cabelos escuros e 26 anos em todas as minhas autoimagens, e não careca, com 60 anos e excesso de peso. Isso é bom para você? Pode crer que sim. Tentei tomar a imagem mais real e foi terrível. Bem, algumas vezes terrível também pode ser útil. Acho que deve ser um choque para você olhar a sua imagem todas as manhãs no espelho do banheiro, e penso que uma disparidade tão grande poderia levar a um comportamento que algumas pessoas considerariam estranho. Sugiro que você examine isso atentamente em contextos diferentes e descubra se é realmente bom para você ou se, pelo menos em alguns contextos, seria uma boa ideia atualizar suas imagens em alguns anos. Descobri que me vejo parecendo um pouco mais jovem do que realmente sou, principalmente no rosto e na cabeça. Acho que a minha imagem do restante do meu corpo é bastante precisa. Muitas vezes as pessoas comentam que pareço ser pelo menos 10 anos mais jovem e imagino se há alguma conexão. Tentei descobrir se isso poderia ser um problema, como tentar fazer coisas que não posso mais fazer por causa da minha idade. Quando não consegui encontrar nenhum problema, decidi deixar como está. Assim, imagino que poderia ser bom para Andy continuar vendo a si mesmo mais jovem do que realmente é, desde que isso não lhe traga problemas. Lembrem que um pouco de distorção é inevitável. Em um recente trabalho de reconhecimento, pesquisadores descobriram que as pessoas reconheciam caricaturas de pessoas famosas mais rápido do que fotografias. Isso sugere fortemente que nossas lembranças são distorcidas da mesma maneira. Ao pensar nisso, seria muito mais eficiente reconhecer o rosto de um amigo notando apenas as características únicas que o diferenciam das outras pessoas, e depois exagerá-las para lembrá-las com mais facilidade. A questão é ter consciência do que vocês estão fazendo e das consequências, para que possam descobrir se o que estão fazendo é bom ou não para vocês. Descobri que em determinados contextos eu era muito pequena e, em outros, muito grande, independentemente da idade. A idade não tinha nada que ver com isso. E você tentou ajustar isso? Não, eu estava muito interessada em descobrir os tamanhos diferentes. Escolha uma imagem na qual você é pequena e mude-a para o tamanho real. Sinto-me muito melhor. Agora escolha uma na qual você é grande e mude-a para o tamanho real. Eu me sinto bem sendo grande. Você gosta de ser grande? Ok, pense em ser grande nesse contexto. Existe alguma coisa nisso que não seja tão boa? Um aspecto de uma experiência pode ser bom enquanto o outro nem tanto. Talvez se eu assumir outra posição. Então talvez não seja tão bom. Gostaria que todos pensassem em uma situação na qual vocês se sentiram mais importantes que a vida. Tenho certeza de que havia um bom aspecto nisso, sentir-se poderoso, mas também havia alguma coisa não tão boa. Certa vez eu estava em um bar e pensei que poderia dominar o lugar inteiro. Alice. Em uma situação de treinamento, é bom ser confiante, mas se você tiver excesso de confiança, isso pode intimidar os outros e torná-lo cego para os seus erros ou para as maneiras de melhorar o que você faz.
Se você for mais importante que a vida, isso significa que há alguma coisa não muito real e, em geral, a sensação é de insegurança ou instabilidade. Em um nível, você pode pensar que consegue dominar o bar inteiro, mas em outro, parte de você percebe: não, eu não acho que isso vai funcionar. Portanto, provavelmente essa é uma situação na qual você se sente ambíguo ou em conflito entre sentir-se poderoso e sentir-se fraco, algo que exploraremos melhor posteriormente. Bart, eu sempre tive um problema com a culpa e descobri que as minhas imagens internas eram muito desfavoráveis, exagerando todos os meus defeitos. Assim decidi fazer o inverso, exagerar todas as minhas melhores qualidades. Isso foi muito melhor. Pude sentir o meu corpo endireitar-se, o meu mundo abrir-se, e senti-me pronta para qualquer coisa. Percebi que isso também é uma distorção, mas acho que desejo experimentar um pouco essa distorção como uma espécie de antídoto para o que costumava fazer, antes de começar a me ver da forma como sou. Acho que essa é uma boa escolha, desde que seja temporária. O orgulho pode dar uma sensação muito melhor, especialmente depois de sentir culpa. Mas ambos estão em desequilíbrio. Tanto no orgulho quanto na culpa você se compara com outras pessoas, e essa é uma das coisas sobre a qual eu os alertei anteriormente. Esse tipo de comparação sempre corre o risco de fazê-los ir de um lado para o outro, pois não importa qual seja a sua qualidade, vocês sempre podem encontrar alguém melhor ou pior que vocês. As comparações sempre os colocam à mercê das pessoas ao seu lado e daquilo que vocês escolhem comparar. O orgulho é um fator na criação de um falso self sempre mais positivo do que você realmente é, e de um self sombra que inclui qualidades menos valorizadas. A culpa cria um self falso mais negativo do que você realmente é, e um self sombra que possui qualidades mais valorizadas. O simples fato de saber quem vocês são irá mantê-los a salvo tanto do orgulho quanto da culpa. Uma das maneiras de escapar da armadilha da comparação é focalizar a atenção para a satisfação imediata obtida com uma experiência e parar por aí, em vez de continuar e comparar a si mesmos com outra pessoa ou com algum ideal social aceito por vocês. Sua experiência da satisfação com qualquer coisa ou evento é uma resposta pessoal que não depende de uma comparação com ninguém, portanto, é muito mais estável. Anteriormente você fez uma distinção entre ser e fazer, entre alguém que diz eu sou motorista de caminhão e alguém que diz eu dirijo um caminhão. Parece que algumas pessoas se identificam com a mesma intensidade com aquilo que fazem e com aquilo que são. Sim, com certeza algumas pessoas fazem isso. Contudo, mesmo assim, ainda há uma diferença. Para algumas pessoas é mais fácil pensar em fazer alguma coisa, aprender algum comportamento novo, do que pensar em ser diferente. Essa é uma outra forma de estabelecer uma distinção entre self e comportamento, sobre a qual falamos anteriormente. Ser diferente significa modificar uma grande quantidade de comportamentos ao mesmo tempo, enquanto fazer diferente significa modificar apenas um ou alguns comportamentos, deixando o restante da identidade intacto. Até agora estudamos como fazemos generalizações a respeito de nós mesmos. Ao examinar um grupo de experiências, notamos algo que elas têm em comum, por meio de um processo que os lógicos chamam de indução. Trata-se de um processo humano universal que é bem exemplificado por uma piada. O que essas três coisas, datas de nascimento, aniversários e vasos sanitários, têm em comum? Um dos motivos por que poucas pessoas pensariam na resposta dessa piada é que ela é uma maneira incomum de generalizar, dependendo de um duplo significado da palavra acertar. Mas um outro motivo é que todos nós tendemos a generalizar imediatamente a respeito da semelhança óbvia dos dois primeiros itens, ambos comemorações anuais. Ao fazer essa generalização indutiva, torna-se muito mais difícil abandoná-la e pensar em outra generalização que também pode incluir o terceiro item. Os homens tendem a não acertá-los. O que estivemos chamando de representação resumida é uma generalização de uma qualidade, enquanto os dados contêm exemplos da generalização.
O resumo contém todos os critérios que alguém possui para incluir um exemplo em seus dados. Na verdade, o resumo diz: a bondade é isso e isso, e isso, e isso, etc. Todos os exemplos constantes dos dados têm os critérios contidos no resumo, mas demonstrados de maneiras diferentes, em diferentes contextos, etc. Conhecendo os critérios no resumo, vocês poderão saber que cada exemplo satisfará todos esses critérios, por meio de um processo chamado dedução. Em geral, cada exemplo também terá mais do que esses critérios básicos, elementos que sustentam os critérios, embora não sejam necessários. Na realidade, os dados dizem: a bondade é isso, ou isso, etc. Uma grande quantidade de exemplos proporciona uma base rica para gerar novos comportamentos que manifestem a qualidade, recombinando elementos em diferentes exemplos. Resumo as áreas do conteúdo que examinamos até agora: posições perceptivas, detalhes sensoriais versus icônicos, outras pessoas, contexto, outras distorções e tendências, são alguns dos principais aspectos a serem examinados em busca de tendências em nossa maneira de pensar sobre nós mesmos. Mesmo que jamais mudássemos, nunca poderíamos nos conhecer totalmente, portanto, nossos conceitos a respeito de nós mesmos de algum modo sempre serão distorcidos e limitados. Apesar dessas limitações, podemos aprender a examinar qualidades do nosso autoconceito, descobrir muitas das nossas tendências e depois acrescentar, subtrair ou modificar exemplos em nossos dados para diminuir as tendências encontradas, e nos certificarmos de que quaisquer tendências remanescentes serão boas para nós. Todas essas mudanças resultarão na diminuição do nosso falso self real e na redução ou incorporação de aspectos do nosso self sombra não reconhecido. Embora muitos pensem no self sombra como possuidor de qualidades problemáticas, com frequência ele inclui também qualidades muito valiosas e belas. Nos exercícios anteriores, vocês aprenderam diversas maneiras diferentes de fortalecer o autoconceito, tomando o mais preciso e mais receptivo ao feedback. Embora tenhamos apenas começado a explorar a estrutura do autoconceito, o que vocês já aprenderam é um conjunto de intervenções muito poderosas que pode ser utilizado para ajustar a qualidade positiva de alguém para que ele seja ainda mais forte e mais receptivo ao feedback. Ainda não encontrei alguém que realize todos esses processos da melhor maneira possível, e muitas das pessoas que não frequentam seminários nem leem livros têm uma necessidade ainda maior deles. Exercício 6.2. Colocando em prática a seguir, quero que vocês pratiquem o que aprenderam até agora com uma ou duas pessoas. Comecem uma conversa com um membro da família ou uma garçonete, ou telefonem para um amigo. Então, em determinado ponto, quero que perguntem a respeito de uma qualidade que eles consideram importante e que façam o tipo de pergunta que estivemos fazendo, para descobrir como eles sabem que essa qualidade é verdadeiramente deles. Aqui eu lhes pedi para fazer isso sem conteúdo, para não distraí-los enquanto estavam aprendendo sobre a estrutura, mas agora vocês terão de utilizar o conteúdo. Vocês podem apenas dizer: estou aprendendo a respeito de como as pessoas pensam sobre si mesmas e o que elas consideram importante, e gostaria de saber se você estaria disposto a me ajudar durante alguns minutos. Em vez de dar uma longa explicação sobre o que é uma qualidade, em geral será mais fácil dar alguns exemplos. Muitos dos meus amigos se consideram honestos, ou bons, ou inteligentes, ou sociáveis, e outras qualidades semelhantes. Você pode me dizer algo sobre si mesmo que é realmente seu e que você aprecia em si mesmo? Quando eles responderem, vocês podem perguntar sobre a sua representação resumida. Estou curioso para saber como você sabe disso. Você tem uma imagem mental de, ou uma sensação ou uma voz interna que o deixa saber que você é. Então continuem perguntando sobre os seus dados. É ótimo ter essa maneira rápida de saber que isso é verdade para você. Aposto que você também tem muitos exemplos de ser
Um dos meus amigos vê muitas imagens de bondade como uma grande colagem em sua mente, enquanto eu tenho um arquivo, no qual as imagens surgem uma após a outra. Como você faz isso e quantos exemplos você tem? Enquanto descobrem como eles têm essa qualidade, quero que façam o tipo de pergunta que fizemos e que lhes ofereçam alternativas que vocês consideram úteis. Como seria se você tivesse mais exemplos? Você consegue entrar em uma dessas imagens e sentir como seria estar lá, nessa experiência, novamente? Você tem exemplos de ser no futuro. Você sabe como é ser outra pessoa recebendo o seu. Você tem exemplos de no trabalho e também em casa, etc. Para recordar todos os elementos que analisamos, tenho uma lista de verificação resumida, na mesma ordem na qual os exploramos. Até aqui examinamos os exemplos que sustentam uma qualidade do seu autoconceito. A seguir examinaremos um dos elementos mais importantes do autoconceito, os contra-exemplos, exemplos que são contrários a ou que contradizem a generalização. Se vocês pensam sobre si mesmos como bondosos, como lidam com as ocasiões nas quais foram rudes, desagradáveis ou insensíveis? O modo como vocês representam os contra-exemplos em seus dados terá um impacto muito profundo no bom funcionamento do seu autoconceito, na sua durabilidade e no sucesso para responder às experiências que oferecem feedback útil. Resumo das listas de verificação. Lista de verificação 4. Elementos do processo do autoconceito. Número de exemplos. Localização simultâneo e ou sequencial. Modalidades: visual, auditiva, sinestésica, associação. Submodalidades. Lista de verificação 5. Aspectos do tempo: passado, presente, futuro. Distribuição equilibrada no tempo. Tamanho dos segmentos de tempo. Expansão. Lista de verificação 6. Aspectos do conteúdo: posições perceptivas, detalhes específicos versus metafóricos, outras pessoas, principais contextos, outras distorções e tendências do conteúdo.